Então, minha gente, boa tarde para todo mundo. Estamos juntos para mais uma live Queensbury Viagem e hoje, excepcionalmente, numa sexta-feira. Lembrando que na próxima semana voltamos ao dia normal, que será a nossa apresentação todas as quintas-feiras. E hoje com um tema muito especial, que é uma viagem a dois países que eu amo, que são dois países com uma história muito impressionante, dois países vibrantes, com experiências inesquecíveis e que dificilmente quem se propõe a visitar esses dois países, que é o Vietnã e o Camboja, não se encantam por ele. Agora, gente, uma coisa bastante importante que eu não posso deixar de mencionar. Nós começamos agora, nesse período, com um novo formato de live, em que a gente pega um determinado destino e a gente foca nas experiências que esse destino pode oferecer. Tanto o Vietnã quanto o Camboja, gente, são dois países que têm muita coisa para se ver, muita coisa para curtir, muita coisa para aproveitar, para aprender. Então, numa live como essa, de 30 minutos, 35 minutos, a gente procura focar em algumas experiências que podem ser históricas, gastronômicas, enogastronômicas e por aí vai. Mas eu estou comentando esse assunto para justamente agradecer a participação de todos vocês que assistem às lives da Queensbury. À medida que a gente tem feito essas apresentações, a cada semana cresce o número de pessoas participando. A última que nós tivemos, recebemos várias perguntas, vários elogios. Então, a gente está bastante feliz com esse tipo de resultado. E, gente, eu comecei dessa maneira, agradecendo todo o apoio que vocês têm dado às lives da Queensbury, porque justamente teve uma pergunta na live passada que eu deixei e falei, não, essa eu não vou responder online, eu vou responder ao vivo. E a pergunta foi a seguinte, teve uma pessoa na live passada que perguntou o que o Lourenço e a Queensbury entende do que vai ser o futuro do turismo, de como o turismo vai se comportar. Falei, bom, essa eu gostaria de fazer ao vivo. Então vai aí a nossa impressão sobre esse tema. Várias mudanças vão ocorrer. As principais mudanças vão estar ligadas à questão da segurança do cliente final, principalmente ligado à saúde. Então vai ser inevitável num futuro muito próximo, quando a gente retomar as viagens internacionais, alguns cuidados especiais nos aeroportos, nos serviços prestados, na intensificação da limpeza, o número de pessoas participando de um grupo, o número de passageiros em um voo, ou seja, todas essas questões que são questões físicas, elas vão ter que ser revisitadas e revistas. E a gente tem que se adaptar a essa nova condição. Mas eu quero deixar aqui bastante claro que, para mim, a principal mudança que vai haver do turismo diz relação ao trabalho do agente de viagem, que é o principal parceiro da Queensbury, e também ao comportamento das operadoras. Por que isso? Vocês viram agora, num passado muito recente, logo assim do início da pandemia, em que nós víamos na televisão a quantidade de pessoas, de brasileiros que ficaram presos no exterior. Pessoas essas que fizeram, muitas delas, suas compras online e na hora que precisavam de um suporte, precisavam de um socorro, não tiveram dessas empresas que trabalham com vendas online. E muitos não estavam conseguindo retornar ao Brasil, ou seja, ser repatriado. E nesse momento, o papel do agente de viagem, o papel das operadoras foi extremamente importante, até mesmo em dar suporte para essas pessoas que não tinham comprado suas viagens através de um agente ou através de uma operadora. Então, lá na frente, quando a gente retomar, muitos dos clientes já têm essa consciência da importância do suporte de um agente de viagem e de uma operadora que dê segurança. E quando isso retomar, as pessoas vão pensar duas vezes na hora de fazer a sua viagem. E aí vai ser o momento dessa retomada para nós operadores e para vocês agentes de viagens. Então,
respondida a pergunta que me foi feita, eu não quero me alongar demais, porque a ideia é fazer uma viagem ao Vietnã e ao Camboja, que são dois países que oferecem grandes oportunidades. Eu vou pedir para mudar a tela, jogar a tela cheia, que eu vou rodar uma vinheta de 30 segundos, só para dar uma ideia para vocês das imagens que esses dois países podem oferecer. Vamos ver. Então, minha gente, e essa vinheta já dá uma introdução nas imagens e nas experiências que nós vamos passar por esses dois países. E para conduzir a gente nessa viagem, a gente tem hoje como convidado dois guias muito queridos. Um deles é o Alex Salvador, que há 2 semanas atrás, junto com o Boni, nos conduziu numa viagem pelo Círculo Polar Ártico. Ele conseguiu fazer um voo muito rápido, jato, e agora já está no Vietnã. E o outro convidado é o Carlos Almeida, que também é um guia que trabalha com a gente há muitos anos, uma pessoa extremamente experiente, que faz muitas viagens para a Europa, Extremo Oriente, com o Japão, China, e também faz o Sudeste Asiático. Então, junto desses dois, a gente vai conhecer um pouco de algumas das experiências que esses países nos oferecem. E, gente, antes de mais nada, eu agradeci a todos vocês que estão aí do outro lado, mas eu quero agradecer em especial a Mundo.com, que é a cooperativa de guias que trabalha com a Queensbury, e um agradecimento especial à força que o Alex e o Almeida, o Carlos Almeida, deram para produzir essa live de hoje. Mas vamos começar a nossa viagem. Como sempre, né? Eu gosto de sempre pedir para eles que façam um apanhado geral do que é a viagem e de que maneira essas viagens os impactam como guia e aos clientes que eles conduzem durante a viagem. O primeiro deles é você, Alex. Conta um pouco para a gente. Um probleminha técnico, vamos tentar novamente. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa live. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando e poder falar um pouco desse lindíssimo roteiro que tanto gosto de fazer pelo sudeste da Ásia, região também conhecida como Península da Indochina. É um roteiro muito bem elaborado, com deslocamentos bem balanceados, assim um aproveitamento máximo de cada região visitada. Eu vou falar um pouco do Vietnã, país que foi ligado à China por muitos séculos, passou por dinastias, colonização francesa, e hoje é um país independente, mas que traz essa riqueza multicultural dos períodos que viveu. É hoje um país muito vibrante, cheio de cores, cheio de vida, um povo muito simpático, povo receptivo, alegre, país que tem, enfim, muitos atrativos a oferecer ao turista. Então, Alex, muito obrigado aí pelo teu depoimento. A gente vê que você tem um olhar bastante sensível para esse destino.
E agora é a sua vez, senhor Carlos Almeida. Me conta as suas impressões, o que você acha desses dois países, Vietnã e Camboja. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde a todos. Estou super contente com o convite para falar um pouquinho sobre esse roteiro e dividir com vocês a bela experiência de conhecer mais e melhor a Indochina, visitando o Camboja. O Camboja, que é um pouquinho menos conhecido que os seus vizinhos Tailândia e Vietnã, mas que se revela uma grande surpresa para quem chega lá pela primeira vez. Não só pela aula de história, pelas paisagens naturais, o deleite arquitetônico, exemplo de sobrevivência, porque também passou por períodos muito difíceis, mas sobretudo pelo caráter de seu povo, que é super acolhedor, simpático e que não economiza sorrisos. Conhecer, aprender, curtir muito, se sentindo bem, à vontade e aquele gostinho de quero mais. Esse é o Camboja. Então, minha gente, tivemos aí o depoimento do guia Carlos Almeida, que fala também de uma forma muito apaixonada, o que eu acho bastante interessante, porque são dois países realmente incríveis. Eu tive lá 2, 3 anos atrás e confesso que fiquei encantado com as possibilidades, com a história, com tudo que o país tem para oferecer. Mas agora chegou o momento da gente começar a viajar e mostrar essas possíveis experiências. Que, como eu disse, gente, quando a gente fala a palavra experiência, pode ser uma experiência com relação à parte histórica da cidade, os passeios, as visitas, um passeio de barco, uma refeição diferenciada, ou seja, são várias as possibilidades que esses destinos oferecem. Vou começar com você, Alex. Eu vou fazer o seguinte, vamos dividir como sempre. O Alex vai ficar responsável por falar do Vietnã e o Carlos Almeida vai ficar responsável por falar do Camboja, que é uma grande e grata surpresa. Alex, a nossa porta de entrada é a cidade de Hanoi, que é a capital do Vietnã. Conta pra gente o que esse trecho da viagem pode oferecer. Bom, Lourenço, como primeira experiência, eu vou citar 2 visitas ali no norte do Vietnã, começando por Hanoi, que é a capital e a segunda maior cidade do país, é considerada o centro cultural do Vietnã. E uma das áreas mais visitadas da cidade está no entorno do lago Hoang Khien, um lugar muito interesse, porque ali estão vários templos, como tem o templo da tartaruga, que é o símbolo do conhecimento e da sabedoria. Lá está a pagoda de um só pilar, um dos símbolos da cidade. O templo da literatura, onde funcionou a mais antiga universidade do sudeste da Ásia. Está ali também o templo em homenagem ao filósofo chinês Confúcio, onde os estudantes de muitas partes do mundo vêm fazer seus pedidos. Ao redor do lago também está o bairro antigo, que nos convida para uma experiência fantástica, que é nos aventurar acomodados nos triciclos, um tipo de bicicleta, no impressionante, inusitado e muito famoso trânsito de Hanoi, onde nas suas ruas estreitas milhares de motos, bicicleta, carro, pedestre, todos se misturam ali na correria do dia a dia, e terminando ali perto, onde também o mausoléu do Ho Chi Minh
dando continuidade, vamos até a Baía de Halong, onde faremos um cruzeiro que, sem dúvida, uma das experiências mais esperadas por quem vai ao Vietnã. Todo o passeio é deslumbrante. Podemos usufruir das excelentes serviços a bordo, como aula de tai chi, ou aproveitar o spa bem completo, com massagem, acupuntura. Mas as experiências mais inusitadas ficam por conta dos passeios que fazemos durante o cruzeiro, como a visita a uma vila flutuante, onde os moradores vivem do cultivo de pérolas, e vemos lá como isso tudo acontece. Durante o cruzeiro, uma outra parada que é na ilha Tip Top, onde se tem a oportunidade de banho de mar. Enfim, é sem dúvida uma experiência imperdível e inesquecível. Meu Deus do céu, Alex, essa tua apresentação me deu vontade de retornar, mas está me ajudando muito a matar a saudade, porque realmente tanto a cidade de Hanoi quanto a Baía de Halong são duas experiências incríveis. E essa história de, durante o City Tour, poder ter a experiência de fazer o tour pelo centro antigo em um tuk-tuk, envolto naquela atmosfera dos prédios coloniais franceses antigos, aquela quantidade de lambretas, motos, carros, gente a pé, é um negócio assim que é uma experiência inesquecível. E é claro, a Baía de Halong, que é um dos lugares mais lindos do mundo que eu já vi na minha vida. E você mencionou a aula de Tai Chi, eu fiz isso na minha viagem. Então, aproveitando aqui, o Lourenço está dando uma dica, para quem fizer essa viagem com esse passeio na Baía de Halong, o nascer do sol e o pôr do sol são dois fenômenos que naquele mar, a cor esmeralda, os pináculos de pedra e a iluminação que se propõe, então não deixem de ter essas duas experiências, além da cidade flutuante, da praia, do mergulho, das cavernas, ou seja, é uma experiência imperdível. Mas, Alex, nós estamos no norte do Vietnã e eu sei que tem uma região conhecida como Conchinchina, que tem duas cidades que me impactaram muito. Eu fiquei muito impressionado. E eu gostaria muito de saber de você sobre essas duas cidades e as experiências que elas nos propõem. Vamos ver quais são? Conta aí pra gente. Bom, Lourenço, como segunda experiência, eu vou destacar ali já na parte central do país dois lugares muitíssimo interessantes, que são as cidades de Hue e Hoi An. Começando por Hue, que foi capital imperial por quase 1000 anos, portanto, sede da monarquia vietnamita, que abriga ali vários monumentos importantes do século XVIII. Essa cidade imperial foi toda inspirada na cidade proibida de Pequim, na China. Está bastante isolada, né? Cercada por muros de pedra, um fosso para proteção, e foi totalmente planejada. Visitamos ali, entre outros prédios, o Palácio Imperial, que, por ser onde o imperador recebia seus convidados, não economizou na decoração. Lindíssimos painéis em laca vermelha, ornamentados em ouro e cerâmica da China, do Japão. Enfim, é realmente majestoso o palácio. Está ali também na cidade a tumba do imperador. Temos ali perto a cidade de Hoi An, já na costa litorânea, que é uma antiga cidade portuária com uma combinação muito grande de eras e estilos, já que foi durante séculos o melhor porto de negócios do sul da Ásia, e recebendo assim uma grande influência da China, do Japão e muitas outras culturas. Isso tudo refletido ali no seu casario, nos seus templos, nas suas ruazinhas centenárias. E nós vemos ali essa herança cultural que a transformaram em uma das joias turísticas do Vietnã.
e as famosas e lindas lanternas ou lamparinas decorativas. E é sem dúvida um lugar incrível para caminhar, fazer as famosas comprinhas, né? Ou apenas observar os artistas, suas criações. E é à noite que essa joia começa a brilhar, e é quando as milhares de lanterninhas espalhadas pelas ruas e pelas casas são acesas, e dando assim um charme todo especial para a cidade. Então, minha gente, tá aí. Se vocês não sabiam onde ficava a antiga Conchinchina, é exatamente nessa região entre essas duas cidades, a antiga capital Hue e a antiga vila de pescadores de Hoi An, que pelo menos uma vez por mês eles têm o Festival das Lanternas. É claro que sempre no dia a dia vão ter as lanternas acesas, mas tem um dia por mês que é sempre um dia muito especial, e as noites nessa cidade são impressionantes. Então, estão aí duas experiências imperdíveis no Vietnã. Como eu pedi para vocês, guias, pedi para você, Alex e Almeida, mencionarem 3 experiências, nós estamos no Vietnã e já vimos 2. Agora eu preciso da sua terceira e última experiência no Vietnã. Gente, lembrando, como é uma live de 30 minutos, não dá para fazer uma abordagem muito ampla, não dá para falar de hotelaria. Nós vamos até começar agora uma programação de webinar, onde a gente vai poder falar de maneira mais detalhada desses destinos, mas lembrando que nossas lives têm como foco algumas experiências. Além dessas, existem várias outras propostas. Mas, Alex, sua última experiência deve estar, com certeza, ligada a uma cidade icônica, famosa mundialmente, até mesmo por conta da guerra, que é a antiga Saigon, a cidade de Ho Chi Minh. Diz para mim se isso é verdade. Conta aí. Olha, Lourenço, como terceira experiência, eu vou citar nossa visita já lá no sul do país, que é em Ho Chi Minh, ou antiga Saigon, como ainda é chamada por alguns. Ho Chi Minh é a maior cidade, é o centro financeiro do Vietnã. E foram os franceses que mais influenciaram a arquitetura da cidade, e nós podemos ver isso nitidamente em vários prédios espalhados. Nós temos lá, por exemplo, o suntuoso, lindíssimo prédio da prefeitura, vemos o Opera House, né, que é o teatro municipal, também estilo colonial francês. Tem o prédio dos Correios, o projeto foi o Gustave Eiffel, né, mesmo da Torre de Paris. Tem lá também a Igreja Basílica de Notre Dame. Enfim, são todos prédios do final do século XIX, mas todos em excelente estado de conservação, dando muita beleza à cidade. Mas a principal característica é a mistura muito harmoniosa entre o antigo e o moderno. Nós temos, por exemplo, o super moderno prédio da Texaco Tower, com seus 69 andares de aço e vidro, né, que se destaca na paisagem. E esse prédio, onde nós podemos subir até o andar 49, onde está o Saigon Sky Deck, e de lá apreciarmos a fantástica vista de toda a cidade, tanto de dia como de noite, né? Existem também vários museus, e um dos mais visitados é o Museu dos Remanescentes da Guerra, ou simplesmente Museu da Guerra, que lá é chamada Guerra Americana. E esse é um tema muito comentado quando se vai a Saigon, a Ho Chi Minh, pois afinal faz parte do passado recente do país. E para aqueles que gostam desse tema, tem a oportunidade de conhecer perto dali a região de Cu Chi, que foi o centro da resistência dos Vietcong, ali no sul do país. Conhecer, entre outras coisas, os famosos túneis subterrâneos
usados como estratégia contra os americanos. Enfim, guerra essa que também faz parte da história recente daquele país. Mas hoje o Vietnã é um país dos mais pacíficos do mundo e os sinais dos novos tempos cada vez mais aparecendo por toda parte. Olha, Alex, muito obrigado aí por me fazer matar a saudade da cidade de Saigon, que foi uma experiência inesquecível. Inclusive, gente, aí fica a dica do Lourenço. Uma das coisas que os vietnamitas fazem muito bem é a famosa laca, a laca vietnamita. E na cidade de Saigon tem um imenso mercado e algumas lojas de design de laca que valem muito a pena ser visitadas. E, gente, são países em que o custo no dia a dia são custos muito baixos. Pode-se fazer excelentes compras nesses países, tanto no Vietnã quanto Camboja. E artigo para decoração de casa é maravilhoso. Então, Alex, parabéns aí por conduzir a gente nessa viagem pelo Vietnã. E, gente, vocês que estão aí assistindo a live, coloca aí nos comentários o que vocês acharam da apresentação do Vietnã. Coloca se deu vontade, se tem um sonho futuro, ou se tem alguma atividade dessas experiências propostas que chamou a sua atenção. Isso ajuda, gente fica muito animado quando a gente vê essa interação e essa participação de vocês que estão assistindo a live. Mas, gente, enquanto vocês escrevem, eu quero convidá-los a conhecer o país que me encantou quando eu fiz Laos, Vietnã, Camboja. E eu fui muito com uma visão para conhecer o Vietnã. Mas a grande surpresa que eu tive nessa viagem foi o Camboja, porque foram experiências que eu passei por lá que realmente me encantaram. E eu voltei com um olhar bem diferente do que eu tinha com relação ao Sudeste Asiático e a esses dois países. E para conduzir a gente nessa viagem, eu vou convocar o nosso querido amigo Almeida, que faz e conhece essa região como a palma da mão. Então, Almeida, as duas principais cidades ficam por conta da capital Phnom Penh e fica por conta do centro arqueológico de Siem Reap. Então eu acredito que você queira começar pela capital, que para mim foi uma capital impactante. Conta pra gente como é essa parte da viagem no Camboja. Bom, tem um dia em Phnom Penh que a gente visita o Palácio Real, o Pagode de Prata e o Museu Nacional, e isso é uma experiência incrível também. Uma vez na capital do país, não poderíamos deixar de visitar o Palácio Real, que ainda é, até hoje, residência de Sua Majestade, o rei Norodom Sihamoni, um complexo de construções espetaculares, no inconfundível estilo Khmer recente. E o Palácio Real domina, majestoso a paisagem. Pra você ter uma ideia, o salão, o prédio onde está o salão do trono, mede quase 60 metros. Só de bater o olho, você já percebe que foi construído para reis e rainhas. E até hoje é utilizado em cerimônias oficiais de coroação, inclusive, com afrescos europeus no teto, portas e janelas super exuberantes. Tem um trono majestoso, dourado, coberto por um guarda-sol suspenso. Lindo, lindo. Em seguida, vamos pelos jardins, passando pelo Tesouro Real e chegamos ao Pagode de Prata. Subimos os degraus de mármore italiano e caminhamos sobre 5.000 placas de prata maciça, 1 quilo cada. É isso aí. O chão é composto de 5 toneladas de prata maciça. Para ver o Buda de esmeralda, que é feito em ouro maciço, cristal de bacará, cravejado com milhares de diamantes. Além da, claro, a relíquia de Buda, Siddhartha Gautama. Em seguida, vamos ao Museu Nacional para ver a maior coleção de peças originais
angkoriana, né? E que nos ajuda a entender a trajetória da civilização Khmer. Quando a gente fala Khmer, é cambojano, né? A etnia principal, mais poderosa, que foi responsável por um império que durou 3 séculos. Então, sempre que a gente fala Khmer, a gente está falando cambojano. E essa coleção fica abrigada num prédio lindo de terracota, com arquitetura tradicional, jardins lindos, super convidativos. E a gente gosta muito dessa etapa porque, de maneira relaxante e descontraída, nossos clientes vão se divertindo, enquanto, sem nem perceber, estão sendo munidos de informações que irão ajudá-los numa próxima etapa da viagem. E outra experiência maravilhosa que é Angkor Wat, em Siem Reap. Então, minha gente, é isso aí. E, gente, o Almeida se concentrou, é claro, no complexo do Palácio Real, que é de uma beleza inconfundível, o lugar é espetacular, é surpreendente. E como logo depois da viagem a gente tem a cidade de Siem Reap, um museu nacional, é uma introdução realmente a tudo aquilo que a gente vai ver lá na frente de maneira muito mais detalhada e esplendorosa. Agora, não dá para falar do Camboja sem falar do período do regime ditatorial, né, de Pol Pot, né, do Khmer Vermelho, e na cidade de Phnom Penh tem os antigos campos de concentração que são impressionantes, né? Nós não mencionamos aí, mas faz parte do roteiro, faz parte da história do país. E Almeida, com esse seu relato sobre o estilo arquitetônico, os 2 palácios principais, os jardins, realmente espetacular. Agora, o que impressiona todo mundo quando vai ao Camboja é a cidade de Siem Reap, com os famosos templos do período Khmer. Conta pra gente como é essa experiência de conhecer essa cidade e todo esse complexo. Olha que maravilha. Conta aí, Almeida. Bom, conforme o spoiler que eu já tinha dado, né, anteriormente, vamos para Siem Reap visitar os templos de Angkor, patrimônio da humanidade, 8ª maravilha do mundo. É um complexo com quase 1000 ruínas e templos de diferentes estados de conservação que compõem um parque arqueológico incrível. Angkor Wat, o maior e mais bem preservado deles, foi construído no início do século XII como templo central, capital do reino e palácio real. Tem trabalhos na pedra, né, baixos relevos, com uma qualidade extraordinária. Esculturas femininas aos milhares, deusas hindus e dançarinas apsaras são super famosas. As dançarinas apsaras são consideradas as dançarinas celestiais. Onde não tem esse tipo de trabalho, tem outro tipo, enfeites, formas geométricas. Até os telhados foram esculpidos de maneira que parecessem telhas de cerâmica. As portas e janelas também imitam portas que seriam portas de madeira, né, normalmente. É um deslumbre total e absoluto. Não é uma ruína, é um palácio de pedra. E o deslumbre não fica por aí, não. Em seguida, temos o Templo de Bayon, com milhares de rostos esculpidos na pedra e a famosa Mona Lisa do Sudeste Asiático. Um rosto cravado na torre de pedra, com o seu sorriso também enigmático. Muito legal. Dali a gente vai para Taprom. Taprom é o templo que foi engolido pelas gigantescas raízes das árvores. A gente tem a impressão que as raízes vão descendo como cascatas pelas paredes de pedra e ficou hiper conhecido porque Angelina Jolie, né, filmou ali Tomb Raider. Vale a pena,
a visita e só pessoalmente para ter noção do que é. Então, minha gente, e o filme encerra com essa palavra, um espetáculo. E Almeida, obrigado aí por essa condução e falando com tanta propriedade, com tanto carinho desse complexo, que eu sou apaixonado por essa cidade. Eu lembro que da última vez que eu estive lá, eu fazia, na parte da manhã, a programação oficial, retornava ao hotel, tinha o almoço e à tarde era livre. Então eu pegava um daqueles meninos que fica lá com o tuk-tuk, ou rickshaw, nunca lembro do nome, eu pagava para ele e retornava até o parque para conhecer ainda mais coisa. Porque, gente, são mais de 1000 templos, são mais de 160 cidades perdidas na floresta. É um parque de diversão para quem gosta de história e arqueologia. A paisagem é belíssima e vale muito a pena conhecer. Parabéns, Almeida, parabéns aí pelo teu relato, foi lindo. Agora, gente, toda vez que eu faço uma live, eu gosto sempre de ter um foco também nas experiências gastronômicas e mostrar para as pessoas o quanto pode ser interessante você conhecer a cultura de um país através da sua comida. E para falar dessa comida, escolhi você, Almeida, que eu sei que é um glutão, que gosta disso, gosta de admirar uma boa comida. Conta pra gente, para finalizar, como é a comida nessa região, como é essa experiência gastronômica. Pessoal, pega uma pipoquinha aí, porque agora eu vou falar de comida. Adoro essa parte. As cozinhas tailandesa e vietnamita dispensam apresentação. Inclusive, quem quiser fazer uma aula de culinária do Vietnã a bordo do nosso barco na Baía de Halong, vai poder fazer e ganha certificado e tudo. Então eu queria falar da experiência com a cozinha cambojana, que é super delicada e aromática, leva muitas ervas e molhos, tem influências variadas, tailandesa, vietnamita, indiana, chinesa e, claro, francesa. Mistura tudo que a Ásia tem de melhor. E o melhor, ingredientes frescos, normalmente cozidos no carvão. Muitas saladas, rolinho primavera, as baguetes, peixes, frutos do mar, carne, o arroz, claro, que é a base, muitos temperos, alguns que a gente nem usa muito, tipo anis, cardamomo, né? Imagina, uma porção. O prato mais famoso é o fish amok, peixe com leite de coco cozido no vapor e uma folha de bananeira. Um que eu adoro também é um espetinho de frango, o satay, com molho de amendoim, é espetacular. E tem até PF, o lok lak beef, que é um picadinho de carne temperadinho no limão, com arrozinho, fritas, ovinho frito e salada. Só falta o feijão. Para os corajosos, claro, tem churrasco de carnes exóticas, tem hambúrguer de crocodilo. Ixi! E para a turma mais conservadora, uma variedade de restaurantes franceses e italianos. Para beber, pessoal, tem os deliciosos shakes, também conhecidos como smoothies, né? Batidos no liquidificador, frutas maravilhosas, que, aliás, eles têm todas. As frutas são um capítulo à parte. E, claro, como não podia deixar de ser, as deliciosas cervejas. Cerveja Angkor ou Cambodia Beer, geladinhas. Porque ninguém é de ferro, né? Então, minha gente, a gastronomia faz parte da experiência e eu posso corroborar com tudo isso que o Almeida disse. É uma comida maravilhosa, com muitas influências, chinesa, vietnamita, cambodiana, francesa, e é uma culinária muito premiada. E é claro, para aqueles mais corajosos, tem também aquelas famosas comidas exóticas.
Gente, eu quero agradecer a você, Alex, a você, Almeida, por nos conduzir nessa viagem e pedir a vocês as considerações finais. Alex, você, me conta aí, fala aí, faz um fechamento da nossa live e do dia de hoje. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouco do Vietnã, um país multicultural, marcado pela grandeza de um império, né, que durou cerca de 1000 anos, passou por muitas coisas e é hoje uma nação vibrante, cheia de cores e vida, um povo que fez as pazes com o passado, abriu as portas para o mundo, é um povo que sabe receber sempre sorridente, recebe muito bem os turistas e criam momentos inesquecíveis de todas as formas possíveis. Enfim, é um país que vale muito a pena conhecer. Um abraço a você, Lourenço, a todos aí da Queensbury, um abraço a todos que acompanharam a live e estamos esperando vocês na próxima viagem para desvendar um pouco mais os mistérios dessa região. Fiquem com Deus e até lá. Obrigado, Alex, pelo fechamento. Almeida, seus comentários finais, vamos ver, ouvir. Bem, eu queria dizer que foi um prazer participar da live com vocês. De certa maneira, deu para matar um pouquinho a saudade do nosso trabalho. Muito obrigado e até breve. E cuidem-se bem. Um grande abraço a todos. Gente, e com isso, fizemos a nossa viagem pelo Vietnã e Camboja com essas explicações fantásticas. Pode passar para mim, para a tela cheia, com essas explicações fantásticas aí dos nossos guias, o Alex e o Almeida. Parabéns pelo trabalho. E, gente, com isso a gente encerra a apresentação, convidando a todos vocês para na próxima quinta-feira voltarmos a uma outra live. E eu já vou dar um spoiler do que vai ser a próxima live. A próxima live nós vamos continuar ainda na Ásia, porque nós estamos falando de viagens que acontecem no período de dezembro a abril do ano que vem. E a próxima viagem nós vamos viajar juntos pela Indonésia, vamos conhecer Bali, Borobudur, Jakarta e Yogyakarta e vamos viajar pela paradisíaca Ilhas Filipinas, conhecendo Manila, Coron Island e El Nido. Então, minha gente, muitíssimo obrigado. Não esqueçam, mandem as suas perguntas, mandem as suas mensagens e até quinta-feira da semana que vem. Um beijo grande para todo mundo e até lá!